Imóvel rural é diferente de imóvel urbano, tá? Imóvel rural, ele, para estar regularizado completamente, tá? Ele precisa de diversos cadastros. Ele precisa de diversos cadastros e diversas declarações, junto a órgãos diferentes, tá? Então, por exemplo, né, um dos cadastros que existe aí, que é necessário para qualquer imóvel rural, chamado de CPF do imóvel rural, é o CCIR, tá? O CCIR é declaratório e o próprio proprietário ele pode declarar no INCRA esse CCIR, tá? Lá ele declara a atividade do imóvel rural, né, a produtividade do imóvel rural, e ele declara no próprio sistema do INCRA, no SNCR, tá? Então esse é o CCIR. Santiago, quem é que pode fazer? Quem é que tem que fazer esse CCIR? Todo imóvel rural, tá? Todo imóvel rural, seja posse, seja com a área registrada no próprio cartório, ele tem um imóvel rural, ele precisa ter CCIR. Ele vai ser exigido qualquer trâmite junto ao cartório, qualquer empréstimo, qualquer financiamento, qualquer crédito rural, qualquer ação no imóvel rural que envolva o imóvel, vai ser exigido o CCIR do imóvel, que, como eu disse, é o CPF do imóvel. Para você fazer qualquer situação, né, em seu nome vai ser exigido o CPF para você, né? Então, da mesma maneira, é o CCIR. Então, Santiago, todos os imóveis rurais têm que fazer isso? Todos. E quantos imóveis rurais tem? São mais ou menos aí, pessoal. Nós acreditamos, da GNS Engenharia, que chega a 9 milhões de imóveis rurais no Brasil, tá? E a maioria deles estão irregulares. A verdade é essa, porque você vai ver que a maioria deles não tem tudo que eu vou falar aqui para vocês. E por isso que essa é uma oportunidade. Sim, Santiago, então todos os 9 milhões, né, de imóveis rurais no Brasil tem que ter CCIR. Sim, tem que ter CCIR, tá? CCIR, primeiro cadastro que é obrigatório para todo imóvel rural, né? É um cadastro que se declara todo ano, pessoal. Então, todo ano você tem que declarar ali aquele CCR para o seu cliente, ou ele mesmo pode fazer, tá? Santiago, precisa ser profissional técnico para fazer CCR? Não, precisa entender muito bem o que está fazendo, tá? Precisa entender muito bem o que é que está fazendo. Então, para não declarar nada errado. Mas o próprio cliente pode fazer, só que eles não fazem, né? Os clientes tendem a não fazer CR porque não entendem muito bem todas essas legislações, tá? A validade é de 1 ano. É de 1 ano. Então, todo ano, Guilherme, tem que declarar o CCR para o seu cliente, ok? E todo ano ele vai pagar uma taxazinha, né, do CCR, que é calculada de acordo com a área do imóvel e a localização. Beleza? Então, todo ano você vai ter aquele serviço recorrente ali. Você que ainda não trabalha com CCIR, ou você ainda que é profissional de outros cadastros, de um cadastro só do Combo Rural. Então, beleza. Então, vocês entenderam muito bem esse CCIR, tá? Tem outro cadastro, pessoal, é o semelhante ao IPTU na área urbana, tá? Que é o ITR, é o Imposto Territorial Rural. Tem o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, né? E o ITR, Imposto Territorial Rural. Esse ITR é um outro cadastro federal, tá? Todos esses cadastros da área rural são federais, né? Pelo menos a maioria deles, né? Então, você tem que declarar todo ano aí o seu ITR, né? Como você declara o seu imposto de renda, você declara o seu IPTU, né? Você paga o seu IPTU, o seu cliente tem que pagar o ITR todo ano, tá? Então, todo ano ele tem que declarar ali o ITR, né? Aquele cliente tem que declarar o ITR dele. Santiago, é anual? Sim, é anual. E quando é que declara? Em meados de agosto, tá? Até final de setembro, você tem esse prazo aí de mais ou menos 45 dias para o seu cliente declarar o ITR. Santiago, precisa de ser algum profissional, precisa ter alguma pós-graduação, precisa ter alguma graduação para declarar o ITR para o meu cliente? Não, pessoal, você não precisa. Você precisa ter o conhecimento para fazer a coisa certa, como eu falei, né? Mas você não precisa necessariamente ser um profissional técnico, ok? Então, um outro cadastro é o ITR, tá? É o ITR. Que todo ano ele vai precisar de você, todo ano ele vai precisar declarar, tá? Então, olha só. E aí que tá, pessoal. Vocês entenderam muito bem que o CCIR
declara para o INCRA, que é anualmente vinculado ali à produção do imóvel. E o ITR, né? ITR é o Imposto Territorial Rural, que precisa se declarar para a Receita Federal, que declara anualmente também. E o que é que se coloca no ITR, Santiago? Coloca a área do imóvel, quanto custa o imóvel, as áreas aproveitáveis do imóvel, as áreas ambientais para você ter o abatimento no ITR. Então, todas essas informações são colocadas no ITR, tá? E todo ano você declara. Houve qualquer alteração, você retifica e declara, tá? Então, olha só, pessoal. Ocorre que muitos imóveis rurais, uns tinham CCIR e outros tinham ITR, tá? Porque os próprios órgãos vinham com essa deficiência aí, tá? De regularizar, de ter claramente CCIR e ITR, tá? Então, por exemplo, bote aí, em 1992, se eu não me engano, o INCRA também declarava o ITR, tá? E aí depois passou a falar de só de CCIR. O ITR foi para a Receita Federal, né? Acabou que muita gente criou, muita gente ficou com o próprio ITR do INCRA e outros ficaram com CCIR, né? E acabou que muita gente que tinha ITR declarava todo ano e muita gente que tinha CCIR também fazia todo ano. Isso gerou uma bagunça. Hoje, muitos proprietários têm CCIR e muitos proprietários têm ITR. E alguns proprietários, pessoal, chegam ao nível de ter CCIR e o ITR está totalmente diferente a área, né? Diferente as informações, tá? Porque não foi culpa apenas do proprietário, foi a própria bagunça dos órgãos ali, né? De criar qualquer maneira, né? De declarar de qualquer maneira e acabou que resultou nessa bagunça que agora os órgãos estão tentando regularizar muito bem, né? Agora eles estão tentando aí regularizar cada cadastro muito bem e trazer a importância desses cadastros, tá? E isso se dá na própria atualização de todos esses sistemas, né? E na cobrança, na legislação de todos esses cadastros, tá? Então, pessoal, acabou que atualmente, nos últimos anos, não se tinha essa necessidade, essa preocupação com esses cadastros. Os próprios órgãos fortaleceram isso e os próprios proprietários também, que não tinham essa preocupação, declarava de qualquer maneira, só tinha um número, né? Começou a haver a preocupação com esses cadastros, a importância desse cadastro. E, consequentemente, muitos proprietários viram que muitos tinham CCIR, não tinham ITR, muitos tinham CCIR e ITR estava errado, né? E outros cadastros também, né? Que a gente pode falar posteriormente aqui. Mas especificamente de CCIR e ITR é isso. Uns tinham CCIR, outros tinham ITR e tal, né? Só que o próprio governo entendeu, como eu disse, e tentou aí trazer a importância desse cadastro. E ele criou um cadastro que se chama o CNI, né? Então, hoje são três coisas que eu vou falar: CCIR, ITR e CNI. Então, ele criou esse cadastro, criou o CNI. Que é o CNI, Santiago? Justamente para acabar com essa bagunça. Essa bagunça que tinha de CCIR, ITR, um tinha um CCIR, outro tinha dois CCIR, outro tinha um ITR, né? E ele criou o CNI. Que é o CNI? É o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que faz essa vinculação, tá? Que faz essa vinculação do CCIR com o ITR, com o número do NIF do imóvel rural. O número do NIF é o quê? O número do imóvel rural junto à Receita Federal. Quem tem o número do NIF está cadastrado no CAFI e pode declarar o ITR. É um pouco dessa sopa de letrinhas. O CNI foi criado para fazer essa vinculação desde 2015. Só que em 2020, o próprio governo, pessoal, trouxe aqui
uma instrução normativa falando sobre o CNI, tá? Trazendo aqui, ó, a instrução normativa 1968, de 22 de julho de 2020, tá? Nessa instrução normativa, olha só o que eles trouxeram aqui, ó. Anotem isso aí que vocês podem utilizar na argumentação para seus clientes, tá? Dispõe sobre a obrigatoriedade da vinculação dos inscritos no SNCR, que é o quê? No sistema do INCRA, né, para declarar o CCIR, e no CAFI, no Cadastro Nacional de Imóveis, né, da Receita Federal, tá? Para fim de estruturação do CNI. O que é que ele trouxe aqui nessa instrução normativa? Ele trouxe aqui prazos. Ele trouxe prazos para esses proprietários rurais vincularem o seu CCIR com o seu ITR. O prazo é para imóveis rurais com área maior de 50 hectares até 30 de dezembro de 2021 tem que estar vinculados. Para imóveis rurais com área maior que 50 hectares. Grande parte, né, dos imóveis rurais tem uma área maior que 50 hectares aí, a depender da sua região. Todos os imóveis rurais acima de 50 hectares terem CCIR e ITR e vincularem os dois. Vincular é o quê? É criar o CNI, é você fazer o CNI, né? Você criar esse cadastro no CNI e vincular, informar lá, ó, esse número aqui do CCIR corresponde a esse número do ITR, tá? E complementando aqui, ó, para imóveis rurais com área menor ou igual a 50 hectares até 30 de dezembro de 2022, tá? Ou seja, daqui a um ano, todos os imóveis rurais vão ter que estar vinculados no CNI. Ou seja, o que é vinculado? Santiago tem esses imóveis que só tinham CCIR, eles vão precisar ter o número do NIF e declarar o seu ITR. Muitos que só tinham só ITR, que é muitos. Eu tenho certeza que vocês que trabalham aí, vocês devem saber. A maioria tem o CCIR ou ITR, ou quando tem, as informações não batem. E por que que o governo ele quer realmente vincular? Porque olha só, pessoal, como eu disse, cada um tinha CCIR, outros tinham ITR, outros tinham os dois, mas cadastrava as informações na Receita Federal menores para pagar menos impostos, e quando ia no cadastrar no próprio CCIR, colocava outra coisa, porque não alterava muito o valor do próprio CCIR. Então, eles querem vincular justamente para pegar todo mundo aí e tá com as informações iguais. Todos os imóveis rurais acima de 50 hectares vão ter que estar vinculados, né? Se não, aí eu falo, se não, o que acontece? O descumprimento, né, do disposto aqui no parágrafo 2 do artigo 2, que é lá, né, justamente essa vinculação, a situação de pendência cadastral no CAFI, conforme disposto no artigo tal da instrução normativa. Ou seja, pendência cadastral no CAFI é pendência cadastral na Receita Federal. O seu cliente, pessoal, não vai conseguir pegar um crédito rural, não vai conseguir pegar financiamento. Por quê? Porque ele vai estar com pendência na Receita. Ele não vai conseguir emitir uma certidão negativa. Ele vai ter que fazer, não tem jeito. Vai ter que fazer. E mesmo se ele não fizer, ele vai te procurar depois para fazer. Porque ele vai estar com pendência. Ele vai querer resolver essa pendência. Tá? E olha só, o outro descumprimento aqui é a seleção no SNCR para fim de inibição da emissão do certificado do CCIR. Ou seja, o que é inibição? Ele não vai conseguir emitir um novo CCIR para fazer qualquer coisa no seu imóvel rural, o pessoal vão te pedir CCIR, que é o CPF do imóvel. Imagina se não conseguir emitir um novo CCIR, o CR do ano, né, digamos, passou o próximo ano, 2022, vai ter um novo CCIR, tá? Então, ele vai estar travado. Resumindo, está travado o seu cliente proprietário se ele não fizer o ITR, CCIR, CNI, tá? Ele vai estar travado e não vai conseguir, vai estar com pendência na Receita Federal e no INCRA.